E eu acho que é muito sobre referência também, sabe? Então, quando eu paro pra pensar quais são as minhas referências, elas estão aqui, sabe? Tipo, elas são próximas de mim. Para as grandes produções, eu ainda não sou uma diretora de cinema, sabe? Mas pra dentro da minha comunidade, eu sou diretora de cinema. Quem é a Felipa? Ai, gente, isso é muito complicado. Hi, Hi, salam salam aleikum. aleikum. Eu sou Loiá E eu sou a Winnie, apresentadora aqui do Iabás Pod. e a gente tá aqui com Felipa Anastácia. Felipa é travesti da Zona Norte, diretora de cinema e tem como ponto de partida as fábricas de cultura, cursos como É Nós na Fita e o Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias. Ela tem como narrativa central dos trabalhos a identidade de gênero e a juventude periférica, com foco em criar narrativas que fujam do sofrimento, criando possibilidade para sonhar com um futuro melhor para as nossas. O primeiro trabalho da Felipa é O Que Me Cabe, curta realizado em sua formação no programa É Nós na Fita, em 2019. E, durante a pandemia, a diva produziu Lar Doce Laje para a série Globoplay, 42 metros quadrados. Amo! Ela dá o nome, né? É extenso. E aí, meu bem, eu acho aí, que querida? cabe um momento de autodefinição também. Quem é a Felipa? Ai, gente, isso é muito complicado. Mas eu acho que a Felipa é filha da Dona Vilma, do seu Oswaldo, neta da Dona Maria, moradora da periferia da Zona Norte de São Paulo. Ai, não sei, gente, eu não sei. É difícil, né? É muito Quando difícil gente falar fala sobre a de- gente. Coisa, né? Eu acho que... Eu acho que é isso, assim. Eu acho muito interessante quando a gente vai falar sobre as nossas identidades, porque quem a gente é, assim, porque quando a gente vai falar com a galera, sempre vem esse ponto, assim, das pessoas que estão ao redor delas, sabe? A família, os amigos, o território. Enfim, só uma coisa que eu fiquei pensando. Mas, Ami, eu acho que você é muita coisa, assim, também, pra gente apresentar Sim. agora num episódio O curtinho. pessoal vai entender quem é essa A querida, gente quem é sabe essa quem é a diva. Felipa. O seu nome é conhecido. Mas eu acho que cabe, talvez, a gente perguntar outra coisa, então. Tipo, quem é a Felipa enquanto artista? Quando começou, assim, quando você se viu artista, quando a Felipa artista nasceu? Ai, gente, complicado. Mas eu acho que eu sempre me permiti sonhar muito, assim, sabe? Então, desde criança, eu sempre sonhei em diversas possibilidades, assim, sabe? Desde do prezinho e a possibilidade de brincar, de ser professora, de querer ser professora. E é isso, assim, eu acho que eu sempre criei muitos sonhos, assim, muitas brincadeiras onde eu construía personas e personagens, assim, sabe? Então isso sempre foi muito rotineiro no meu dia a dia e na minha vida. E o cinema demorou pra chegar, assim, pra mim. Foi algo que chegou lá em 2019 e foi muito um lugar de, nossa, vou ver o que é, vou ver qual é desse rolê, assim, sabe? Que aí eu conheci o É Nós na Fita. E antes disso eu tinha feito museologia, assim, que não é nada a ver, Nossa. Em assim. ETEC? Na Entendi. ETEC. E aí foi um curso que eu não terminei, tranquei. E aí eu fui pro Nós na Fita. E é de sábado e domingo. E aí eu não faltava um dia, tava lá presente todos os dias, super entretida e envolvida naquilo. E eu percebi que aquilo de fato era algo que eu gostava de fazer, assim, sabe? De realizar essas possibilidades, sabe? Dos sonhos que a gente tem. E das histórias que a gente quer construir, inventar. Então acho que eu vi no cinema um lugar de possibilidade, assim, pra mim, sabe? Chique, muito chique. É muito louco, porque eu tenho uma experiência meio parecida, assim, tipo, Sim. Mano, eu me formei em RH, amiga. Eu me formei em RH, Gente, sabe? o que Nada vocês a ver. acham que eu fiz na ETEC? Porque eu também já fiz. Não sei. Realmente. Eu fiz técnico em nutrição. Então, tipo, outro universo, assim, completamente diferente. E é muito louco, assim, porque eu comecei num lugar totalmente distante, assim, do que é o cinema agora, né? Do que eu acredito que é pra mim. Mas
Mano, foi muito louco, porque, tipo assim, eu já sabia que eu queria fazer arte, eu só não sabia ainda qual que era a minha linguagem, sabe? Não, eu tinha identidade, mas ainda era um lugar de busca ainda, sabe? De entender o que eu queria. E aí foi muito legal, tipo, se encontrar, assim, sabe? Tá em um lugar que, de fato, você acredita e que é interessante, né? Tipo, é Você acha o criativo. cinema interessante? Ah, em partes. Brincadeira, eu gosto. Mas é isso, assim, tipo, eu também vim desse lugar, assim, de não saber o que eu quero fazer. Eu fiz a DM, tipo, todo mundo fala, nossa, DM, ninguém, é um curso que ninguém sabe o que quer fazer e, de fato, é comprovado, porque eu não sabia e eu fui parar lá. Mas foi muito útil, assim, hoje eu vejo que é muito útil e que dá pra interligar, assim, as paradas. Mas, introduzindo um pouco o nosso tema, que é produções cinematográficas periféricas, a gente queria entender, assim, tipo, como que isso começou, assim, como que você sentiu, né, quando você chegou, assim, falar e pensou, tipo, é isso, assim, sabe? Sua trajetória e sua vivência, assim, sabe? Tipo, dentro do cinema, do seu corpo dentro do cinema, assim, que eu acho que é uma parada que é interessante a gente Explorar. explorar. Eu acho que quando você fala que começou pelo É Nós na Fita, ressoa muito, porque eu também passei pelo É Nós, inclusive no período de pandemia. E aí, naquela busca incessante de começar de algum lugar no cinema, assim, sem ter muito recurso, foi o que deu, assim. Eu falei, é online. Mas na época eu não fazia ideia que fazer um curso online de cinema não era uma boa ideia. Só que uma coisa que eu penso muito sobre caminhos e encruzilhadas e sobre encontros é que o seu curta foi um dos curtas que exibiram pra gente, assim, quando a gente iniciou pra formar os personagens, pra fazer as histórias, blá 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 blá. E foi um curta que me marcou muito, assim. E aí eu conheci a Thiaga, você sabe quem é a diva. E aí foi assim, o início para conseguir entrar no criar também. Então, fico pensando assim como as coisas vão se interligando. Sim, eu acho que é muito sobre esse lugar também, das possibilidades que vão aparecendo pra gente, assim, sabe? Eu vejo que a produção audiovisual periférica, ela é muito potente e a gente vê que a gente parte de muitos lugares parecidos, assim, sabe? E eu acho que esses projetos, eles são importantíssimos, assim, sabe? Para construção dessa produção audiovisual periférica, sabe? Então, geralmente a gente vai trombar com pessoas que fizeram parte do Nós da Fita, que fizeram Fábrica de Cultura, que fizeram o Instituto Criar. E a gente vira uma rede, meio que assim, né? Tipo, então tem muito esse lugar também de produção cinematográfica, de que é isso, para as grandes produções eu ainda não sou uma diretora de cinema, sabe? Mas para dentro da minha comunidade eu sou diretora de cinema, sabe? Tipo, eu produzo algo que... Isso é uma grande referência, assim, pra gente. Total. Tipo, e tem várias outras pessoas também, sabe? Que, tipo, a gente consegue se olhar e se olhar enquanto profissional e conseguir ver o corre que cada um tá fazendo, sabe? E eu acho que é muito sobre referência também, sabe? Então, quando eu paro pra pensar quais são as minhas referências, elas estão aqui, sabe? Tipo, elas são próximas de mim. Então, são vocês, é a Base Produção, é o Coletivo Balançou, é o Luz, que tá, tipo assim, acabou de fazer uma série documental no canal Bis sobre música que eu participei também como assistente de direção. Quero Então as nossas Libera. referências, já tá disponível o primeiro episódio Já tá, arrasou. no canal Bis, na Globoplay, Faz o seu jabá aí. tudo. Então é isso, assim, tipo, as nossas referências, elas estão próximas da gente, elas estão construindo algo que são possível. Eu não preciso, quando pensar em referência, ir lá longe, sabe? Tipo, ir pra Hollywood pra pensar nas minhas referências. Não, tipo, a gente tem coisas grandiosas sendo produzidas aqui do nosso lado, assim, sabe? Tipo, e é um prazer poder estar participando desses espaços coletivos também, sabe? Então acho que é muito isso. Acho que tem muitas coisas que dificultam. Acho que ainda falta investimento, ainda falta dinheiro chegar e rodar de uma forma democrática na nossa mão. Eu acho que também falta muito esse lugar do acesso aos editais, a construir um edital, escrever um edital é muito difícil. E como que a gente
democratize esse acesso, sabe? Eu acho que a gente precisa de políticas públicas para isso, assim, sabe? Tipo, para não só a mesma galera continuar Sim. com todo esse dinheiro e com a possibilidade de contar as histórias que eles querem, assim, sabe? Eu acho que agora é a nossa vez também de estar nesse lugar. A nossa vez, a vez de outras pessoas que, enfim, a gente conhece, tá por aí e não necessariamente tá trampando com audiovisual, mas tem muita coisa para contar e é muito doido, assim, pensar que, por exemplo, você falou sobre a questão de políticas públicas e vira e mexe eu vejo uma galera que tá por aí por conta das políticas públicas que faz um corre também para conseguir que outras pessoas tenham mais acesso, tipo, ganhei um edital no Vai, o que eu vou fazer? Vou fazer uma oficina de cinema, assim, sabe? Isso é muito massa e eu acho que mostra como, de fato, a gente tá pensando em criar uma rede mesmo de afeto, de apoio, de mercado, porque é sobre também, né? Mas eu acho que é E de isso, fato, importante. assim, eu sinto que a gente, assim, tipo, artista, periférico, que tá ali nesse corre, a gente se prioriza muito, sabe? Então é muito um lugar da gente, tipo, querer fazer com que o dinheiro corra nas nossas mãos, sabe? E que, como pra gente já é muito difícil o acesso até mesmo pra estar na indústria, pra se manter nesse lugar, que é uma discussão, tipo, muito louca, assim, sabe? Quando você tá no mercado, porque é isso, assim, né? Vários contrapontos, tipo, da guerrilha e da indústria, assim, da grande indústria, o que é considerado grande indústria. Então, acho que é uma prioridade nossa, assim, eu sempre vejo. Acho que essa rede de apoio, ela fortalece e ajuda a gente tá com quem a gente acredita, com quem a gente se identifica, principalmente, que é muito louco, assim. Quando... Mano, a gente se conecta, sabe? De várias formas, assim. Então, é importante a gente fazer com que esse dinheiro chegue nos nossos, sabe? Porque muitas vezes a gente não tem oportunidades, né? Então... Enfim, puxando um pouco o gancho de cinema, de guerrilha e cinema de indústria, que você tá nesses espaços, né? Enfim, polêmico, mas... É louco, porque a gente se identifica, assim, sabe? A gente faz muito score independente, que é considerado guerrilha, justamente por não ter recurso. Mas a gente queria que você falasse um pouco, assim, sabe? Como que é pra você, tipo, tá nesses dois lugares e como que isso chega e... Enfim. Como isso bate. Eu acho que tanto no senso coletivo como no individual, sabe? Porque são dois universos completamente diferentes e você tem que ter um jogo de cintura, um axé, um negócio pra você conseguir se manter ali, porque é muito fácil se perder no personagem, assim. Tanto pra outras pessoas quanto pra você mesma. Super. Eu acho que esse lugar das grandes produções é um lugar que te deixa muito confortável, porque é isso, tem dinheiro, as coisas ficam muito mais fáceis de ser feitas, né? Então é isso, assim, tipo, geralmente quando a gente tá em produção independente, você acumula funções, assim, então você faz mais de 2 funções, porque não tem dinheiro suficiente pra gente fazer esse corre. E eu também penso muito nessa questão do cinema de guerrilha e tudo mais, porque eu acho que por mais que a gente tá fazendo um cinema que é com pouco dinheiro, a gente precisa entender as necessidades das pessoas, sabe? Então, por exemplo, a gente tá no cinema de guerrilha, mas a gente vai ter uma alimentação impecável, tipo, a gente vai investir um dinheiro nisso, a gente vai investir um dinheiro para dar transporte para as pessoas, pra, tipo, você minimamente ganhar uma ajuda de custo pra tá fazendo aquele corre. Porque também vejo um lugar muito de romantização desse cinema de guerrilha também, sabe? Sim. E eu acho que isso não é legal, tipo, a gente não tem que, tipo, morrer pra fazer um filme, assim, sabe? Tipo, tirar a nossa saúde pra produzir o que a gente tem que produzir, sabe? Pelo contrário, eu acho que a gente tem que brigar pra que tenha mais investimento, pra que os editais sejam de fácil acesso, para que os editais tenham um orçamento maior, sabe, para cultura. Total, porque, só desculpa te interromper, essa coisa de edital, e é muito doido, porque era pra ser pra gente, em teoria, era pra democratizar o cinema, mas aí você vê produtoras que já estão consolidadas, tipo,
pegando grana de edital, assim, num lugar que não é necessário pra eles, assim, sabe? Eles não precisam desse dinheiro da mesma forma pra contar narrativas. E aí, tipo, esse dinheiro tá sendo deslocado pra essa galera e que tipo de narrativa tá sendo contada, assim? Sim, geralmente é as mesmas produtoras que sempre ganham, assim, sabe? E várias outras burocracias que acabam impedindo a gente de acessar alguns editais maiores, sabe? É... E é isso também, tipo, eu acho que esse lugar, porque meu primeiro edital, eu lembro muito do meu primeiro edital, a gente quis abraçar o mundo com 47 mil reais. E é isso, tipo, a gente não conseguiu fazer da forma que a gente deveria ter feito, assim. Foi um processo que pra mim eu coloco de um grande aprendizado, assim, sabe, pra entender os nossos limites também, entender o que a gente, quais são as possibilidades a partir de um orçamento X, do que a gente consegue fazer, do que a gente não consegue fazer. Mas também pra mim foi um momento muito legal de ver a mobilização das pessoas no geral, sabe? Então, tipo, ver a mobilização da minha comunidade, então, tipo, ver que a minha vizinha emprestou o quintal pra gente gravar, que a minha mãe fez a comida pra gente se alimentar durante a gravação, sabe? E que as pessoas estavam lá de fato querendo produzir aquilo porque, tipo, acredita nisso, sabe? Tipo, acredita na história, acredita nesse cinema independente. E vamos atrás de fazer esse rolê acontecer. Mas hoje eu olho pra lá e eu falo, tipo, que hoje eu iria com mais pé no chão, mais entendendo os espaços, entendendo que é isso, o que cabe, sabe? Tipo, o que cabe fazer, a gente vai conseguir fazer, e é isso, assim. E eu acho muito legal esse lugar do cinema, principalmente das produções independentes, que a gente consegue mobilizar as outras pessoas, sabe? Tipo, a nossa comunidade no geral. Então eu lembro muito do Lar do Oscilage, que eu acho que foi um marco pra mim, porque foi o primeiro. Era um edital, uma grana que a gente recebia pra fazer esse curta em casa, que era o projeto no Instituto Criar com o SPCine, eu acho. Eu já ouvi falar desse babado. Desculpa se eu errar. Eu não sei que lembro tem o Instituto exatamente, Criar. Mas o projeto Curta em Casa, que foi onde eu realizei o Lar do Oscilage. E pra mim foi um marco muito importante. Por quê? Porque era na pandemia, então tinha que gravar um filme dentro de casa, sem pessoas de fora. Então eu ganhei o dinheiro, então eu pude contratar a minha família para trabalhar junto comigo. Então foi um marco muito importante para minha família entender que aquilo era uma profissão e que aquilo que eu fazia era cinema e que reverberava de alguma forma, sabe? Que trazia de volta uma grana, sabe? Que eu ia conseguir me manter dentro do audiovisual. Então foi um marco muito importante pra mim. É um filme que eu gosto muito, assim, e que depois virou a série 40 metros quadrados na Globoplay. Que é isso também, né? Que aí mais a minha família entendeu mais ainda e, tipo, e pôde se ver numa plataforma gigantesca, assim, sabe? Então é muito importante esse lugar da gente conseguir compartilhar esses acessos também, sabe? Porque, por exemplo, as grandes produções, tem coisas que eu vivo que minha família não tem um acesso, sabe? Então, eu acabei de gravar uma série onde a gente gravou em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador. Então, é isso, assim, tipo, tá tendo um acesso de viajar para outros estados, conhecer outras culturas do nosso Brasil, para trabalhar, para fazer cinema, e é uma coisa que muitas vezes minha família não teve esse acesso, sabe? Tipo, então me pega muito esse lugar também. E acredito que é isso, o cinema, ele é uma potência gigantesca, assim, transformadora, não só da nossa vida enquanto trabalhadores do audiovisual, mas pro restante da nossa comunidade. E eu acho que a gente tem muito esse pensamento de trazer de volta o que a gente está acessando, trazer de volta para nossa comunidade. Igual, tipo, pensar no edital, pensar em fazer uma palestra, uma roda de conversa, um curso para quebrada, pra gente entender os nossos processos e compartilhar também, sabe? Acho que é muito nesse lugar de compartilhar com o restante da galera, porque a gente já tá produzindo coisas incríveis, assim, sabe? E aí esses encontros potencializam muito mais. Ai, que chique. Eu acho que... Enfim, concordamos. Mas, Ami,
fiquei questionando, assim, porque quando a gente vai falar sobre cinema, sobre a nossa trajetória, sempre entra a questão do capital, assim. É impossível não acontecer isso, porque a gente depende, sim, de dinheiro para sobreviver. A gente já viveu bastante tempo, eu acho que numa escassez, assim, de dinheiro e uma escassez de acessos por conta de dinheiro, porque, tipo, você parar pra pensar, pra você ir numa casa, numa fábrica de cultura, se você não mora perto, pô, ou você vai andando, e aí você vai gastar ali um tempo debaixo de sol, de chuva, sei lá, ou você pega um ônibus, e quanto custa um ônibus agora, sabe? Enfim, eu queria saber, assim, queria que a gente conversasse um pouco sobre a questão mais subjetiva da coisa, sabe? Sobre a questão do artista periférico. Tipo, não sei, assim, tem esse bafo, né, da guerrilha e da indústria, desse choque de possibilidades por questão de dinheiro mesmo, do que é possível fazer, quem é possível empregar, o que é possível movimentar. Mas eu sinto que, às vezes, a gente acaba entrando numa lógica de produção que é tipo, preciso produzir. E se eu não tô produzindo, quem sou eu? O que sou eu, assim, sabe? E aí, como é pra você essa relação com a Felipa, que é diretora de cinema, num lugar mais idealista da coisa, num lugar mais a minha vontade de contar histórias, o que eu tô contando. E eu acho que uma coisa muito bonita que você coloca é a possibilidade de contar narrativas para alterar a vivência, o futuro, assim, das nossas, enfim, das pessoas dissidentes de gênero. Super. É isso, assim, tipo, a questão de produzir, de pensar e de contar histórias e de... Eu fico até meio... Me tremo toda, porque, tipo, cada dia que passa, cada semana, tem uma história nova que eu quero fazer, que eu quero realizar. Tipo, ai, nossa, daria um curto incrível, tal coisa, começar a escrever uma sinopse. E aí eu vejo que tenho várias coisas, assim, produzidas inicialmente, de sinopses que eu quero fazer e tal. E aí eu meio que também entro nesse lugar de, tipo, nossa, eu tô parado, eu não tô produzindo, tipo... Eu não tô conseguindo colocar pra frente essas histórias porque eu preciso ganhar o edital, porque eu preciso fazer tal coisa, eu preciso do dinheiro pra fazer esse corre acontecer de fato, assim. Mas aí eu tô muito mais nesse lugar de um pé no chão e com calma, entender também, tipo, o que a gente quer construir, como a gente quer construir essa narrativa e a nossa carreira também, tipo, pensar nesse lugar da carreira de quais são os passos que a gente quer dar pra chegar em tal lugar, sabe? Eu quero muito ser indicada ao Oscar, quero muito ganhar o Oscar. E é uma coisa que é recente pra mim. E eu acho que e se tornou um desejo por conta de filmes de plástico, sabe? Que virou uma possibilidade de ser indicado ao Oscar. Então, tipo, eu olhar pra eles e ver que eu também tô construindo algo parecido e que eu também posso ser uma possibilidade de estar numa premiação gigantesca, sabe? Que há uns anos atrás, pra mim, se eu não fosse o Kleber Mendonça Filho Júnior, eu não seria uma possibilidade nem do Oscar. Mas hoje eu me vejo enquanto uma possibilidade nem do Oscar, sabe? Então é isso, é um sonho recente, mas são sonhos para se alcançar também, sabe? Eu acho que a gente precisa se colocar nessa possibilidade de sonho. E eu acho que o cinema é sobre isso também. O cinema é sobre criar novos imaginários de possibilidades, sabe? Então, tipo, a gente cresceu vendo filme da Disney, aonde tinha um romance adolescente, piriri-popó, a menina branca e o boy branco. E eu também quero me ver nesse lugar de possibilidade, sabe? Eu também quero ser um filme do Adam Sandler, ter uma travesti protagonizando, sabe? Ter um boy trans protagonizando uma comédia romântica que seja leve, sabe? E aí, tipo, mas não é a realidade que a gente tá vivendo. Tá bom, mas é uma possibilidade de sonho, é uma possibilidade de criar narrativa, é uma possibilidade de humanizar esses corpos, sabe? Tipo, a gente não se vê enquanto referência, tipo, as pessoas não estão vendo a gente nas telas, então, tipo, a gente precisa ser vistas, nossas histórias precisam ser contadas.
E que seja leve, sabe? Que seja algo que a Felipe Anastácia olhasse quando criança e falasse, nossa, eu quero ser igual aquele personagem, sabe? Ai, que bonito isso que você falou, que me vem... eu acho que o que se destaca, assim, é esse lugar da ótica também, né? Da gente contar as nossas próprias histórias e como isso molda, e é importante a gente trazer novos imaginários, né? Então, é muito importante, tipo, você contar as suas histórias, sabe? Tipo, como isso chega no mundo também, porque a parada da imagem é muito, muito louca, assim, sabe? A imagem é uma arma, sabe? Que transforma, sim, de verdade. De fato, a gente entende a influência que também tá por trás, né, de construir esse imaginário, né? E também é uma responsa muito louca, assim, também, né? Tipo, de colocar algo na tela, de dar vida para as paradas. Mas é uma coisa que me intriga bastante, assim, que eu acho interessante saber dos artistas. É, tipo, sobre processo criativo, assim, sabe? Tipo, como que você se inspira, como que chega em você, assim, sabe? E você fala, putz, isso aqui seria muito interessante, como que te toca, como que funciona pra você? Como que é o seu processo? Eu acho que às vezes acontecem muito do nada, assim, também, sabe? Eu acho que é muito sobre experimentar a vida. A vida vai acontecendo e ela vai te mostrando coisas que são importantes. Às vezes é uma frase que vem, nossa, tipo, daria um filme isso. Às vezes é uma cena, sabe? Tipo, e aí uma cena que vem na sua cabeça, ou uma cena que você vê, sabe? Tipo, do seu dia a dia, ou uma experiência íntima sua também, tipo, da sua vivência, do seu dia a dia, da sua história. Então acho que vem muito desse lugar também, sabe? De conversas, assim, tipo, de estar conversando com amigos e, tipo, surgir ideias, assim, de estar na mesa do bar e surgir ideias, de estar indo pro metrô e pensando. Tem uma ideia que eu tive de um curta, que é um curta comédia pra falar na perspectiva de uma câmera de segurança. E foi uma ideia que surgiu eu andando na rua e eu vi um monte de câmera de segurança, tipo, em vários estabelecimentos, e eu comecei a pensar e brisar naquilo. Então as coisas são muito orgânicas, né? tipo, elas vão acontecendo, assim, é um rolê muito louco nisso, assim. E às vezes eu acabo me perdendo também nisso tudo. Inclusive, eu tô criando uma prática de escrever, porque, tipo, Ai, é muito senão difícil fico. começar a escrever. Porque senão fica só no campo da imaginação também, sabe? E aí eu sinto muito essa necessidade de, tipo, não sei, fincar raízes nessas ideias também, porque sabe? a gente tem isso, né? Como a gente, enfim, eu acho super relacionável essa experiência de você estar vivendo e aí vem uma ideia. E aí eu acho que a depender da coisa, como a gente tem esse quê, enfim, essa vontade de contar a história. E tipo, aí tudo pode virar uma história. E aí tudo pode virar uma história, tudo se passa pela minha cabeça. Aí eu fico, tá, essa cena desse filme, acho que eu posso ir para outro caminho e criar outra história com outros personagens, outras vivências, assim. Ou, tipo, tô no meu dia a dia no ônibus e aí dou uma brisada ali na hora de passar na catraca. É isso, sabe? E aí vão se acumulando várias coisas dentro da minha cabeça, por exemplo. E é muito difícil passar da fase de imaginar aquilo, que tem a ver também com sonhar, com a possibilidade de, não, vou escrever, vou roteirizar, vou dar um jeito de fazer isso pra frente, vou exibir para as pessoas, que eu acho que isso é um ponto muito importante das produções periféricas, que é essa questão de, tá, tem um filme, e para onde vai esse filme, onde fica esse filme, e vou ganhar um festival, vou ganhar um prêmio com essa história, porque essa história é potente, assim. E aí esse bafo de tirar a ideia da sua cabeça, mesmo que seja só para colocar num papel, é o primeiro passo, né? E geralmente é muito complicado, assim. Muito, muito complicado. Mas eu acho que é isso, assim, tipo, colocar essas ideias no papel te dá um alicerce, tipo, te finca o pé no chão também, pra começar a pensar também, sabe? Tipo, não são todas as ideias que você vai super elaborar, tem algumas que você gosta mais, tem outras que você gosta menos, mas no futuro também você pode revisitar essas ideias também, sabe? Tipo, pra pensar em novos projetos, em
novas produções, assim. E eu penso muito também nessa questão de, voltando pra questão de carreira, eu penso muito nesse lugar também, tipo, o que eu quero fazer, tipo, daqui 5 anos, sabe? Quando que eu vou fazer, tipo, meu primeiro longa-metragem, algo que eu tô pensando agora, que eu sei que vai acontecer, daqui 4, 5 anos, essa é a minha previsão. Mas eu acho importante a gente colocar um plano, assim, sabe? De o que a gente quer fazer, aonde a gente quer chegar e como que a gente vai construir, quais são as estratégias que a gente vai ir atrás. Eu acho que isso é guerrilha também, sabe? Eu acho que isso, de fato, é não só a produção independente, mas a gente começar a pensar nas nossas Estratégias, produções né? enquanto estratégia, sabe? Então, tipo, aonde o nosso coletivo quer se ver daqui 4 anos, sabe? Então, como que a gente vai construir isso, sabe? Tipo, como que a gente vai construir pra chegar lá. Eu vejo muito esse lugar de longa-metragem enquanto uma possibilidade de ser vista enquanto diretora pra grandes produções, sabe? Tipo, pra grande indústria. Porque, querendo ou não, é isso, assim, sabe? Muitas vezes, se você é diretora, você precisa ter um primeiro longa-metragem. Então, como que a gente vai construindo isso também, sabe? E é essa questão também, tipo, da construção narrativa, de contar as nossas histórias e pensar enquanto possibilidade de vida e da gente se enxergar na frente das telas, ela é super importante, mas ela é importante quando a gente tem uma equipe também diversa, sabe? Tipo, não adianta a gente colocar pessoas trans no nosso filme e a sua equipe ser 100% branca, 100% cisgênera, sabe? Tipo, a gente precisa começar a quebrar esse lugar do audiovisual e fazer com que seja um audiovisual de fato democrático para as pessoas, sabe? Tipo, e colocar enquanto chefe de departamento, sabe? Não é só, nossa, a gente tem a terceira assistente daqui e a terceira assistente dali, que é uma Quando não pessoa é só preta, o estagiário, sabe? né? É, o Quando tem estagiário. estagiário. Que aí é um bafo também. Que é muito esse lugar da indústria, né? Tipo, você cria ali uma entrada, muito entre aspas, uma porta de entrada para o mercado de trabalho, que é o estágio. Ou se não, nem tem, assim. Tipo, é muito 8 ou 80. Se tem, você vai ficar naquela posição muito técnica ou muito mais braçal do que criativa, porque é o que a gente vê acontecer com pessoas geniais que estão ao lado da gente, assim. E, e é isso, assim. Eu acho que uma coisa muito doida que a indústria coloca, e aí vendo pessoas que trabalham com cinema há mais tempo também, é que não existe tempo para aprender, não existe tempo para construir, para maturar, se você não vier de um certo local social. E aí, tipo, quando eu digo isso, se você não tiver um contato, se você não for filho de fulano, se você não puder pagar um curso de 5 mil reais para passar uma semana, aí você não pode estar no lugar de aprendizado. Não, você tem que chegar pronto para cumprir uma função mínima e talvez você nem chegue, assim, a ser cabeça de equipe, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que cuidar, assim, em relação à nossa saúde mental, porque é uma violência que se coloca, né, contra nossos corpos, assim. E aí, eu acho que cabe a gente pensar também, conversar, bater um papo sobre essa relação corpo e set, assim, tipo, indo para uma coisa mais individual, porque por mais que não seja o centro da discussão, para a gente conseguir viabilizar, lançar um edital, para a gente conseguir viabilizar um curta, um longa, a gente tem que se colocar nesses lugares também. Tipo, só é possível, por exemplo, você empregar sua família, porque você também se coloca nesses outros lugares que às vezes são locais de violência. Às vezes, a maioria das vezes, para mim, pelo menos, aquelas. E aí eu acho que é isso, assim, tipo, eu vejo as pessoas conversarem no set, sobre corpo e set, por exemplo, a gente não pode ter 12 horas de trabalho, que eu super concordo. A gente não pode, tipo, ficar carregando peso para cima e para baixo, a gente tem condições mínimas de transporte e de alimentação, blá blá blá. Sim, é sobre também. Mas eu sinto que as pessoas esquecem, dependendo, né? Não todas as pessoas, assim. É um lugar muito específico de pessoa também que se esquece dessas questões. Das questões relativas ao corpo, que, tipo, trava o seu ombro e te dá uma dor de cabeça, que não é necessariamente um bafo de, a alimentação tá horrível. É só, tipo, estou me sentindo muito desconfortável nesse ambiente, porque não sou minimamente respeitado ou compreendido, assim, como profissional. Super. Eu acho que, tipo, as grandes produções, ela tem muito esse lugar
de ter muitas violências, assim, principalmente com corpos dissidentes, assim, sabe? Que estão adentrando nesse espaço, sabe, das grandes produções. E que eu acho importante a gente estar nesses espaços. Que é uma coisa até que eu penso muito ultimamente. Eu acho que a gente está vivendo uma primeira geração de trabalhadores do audiovisual que não são herdeiros, assim, sabe? Sim. Então a gente está vendo algo muito importante acontecendo nesses espaços, assim. E é isso, muitas vezes a gente vai numa produção que é gigantesca e é isso. Você é a única pessoa preta, tem mais 2, 3 pessoas e tal. É muito difícil esse espaço das pessoas te entenderem as suas questões enquanto sua corpa e tudo mais. Mas eu acho que é importante a gente fazer com que esse lugar seja um pouco mais confortável pra gente. Por exemplo, de estar mais junto, assim, sabe? Então, tipo, eu lembro muito do meu primeiro projeto, que depois de um tempo eu quase não almoçava com a minha equipe, assim. Eu almoçava com as pessoas que eu me sentia confortável, sabe? Com as pessoas pretas, com as pessoas que é isso, poderiam naquela 1 hora de almoço me tirar a minha atenção de todo aquele outro tempo, sabe? E é isso, 12 horas de trabalho também pra mim eu acho que é uma questão muito grande do audiovisual, assim. Porque nunca são 12 horas, sempre são mais de 12 horas. E também se você se posiciona firmemente nesse lugar, tipo, não vou trabalhar mais que 12 horas, eu não me manda mensagem enquanto eu estiver na minha hora de descanso na minha casa, você meio que perde esses contatos também, né? Tipo, você meio que vai meio que se queimando também lá. Então isso tudo é meio muito exaustivo, assim, tipo, essa demanda e essa produção gigantesca e que é uma máquina, assim, sabe? Tipo, e de precisar entregar e tudo mais. Mas é o que te dá uma estabilidade, sabe? Tipo, é o que no final você olha o salário e você fala, nossa, tudo, né? Eu preciso de dinheiro. E eu acho que é isso, assim, a gente vai criando algumas estratégias pra se manter nesses espaços, assim. E eu tenho olhado muito pra esse lugar, porque antes eu era muito mais... Acho que eu sempre fui muito bocuda nessa questão de não deixar muitas coisas passarem, assim, sabe? E aí hoje eu fico muito pensativa nesse lugar de, tipo, o que eu também vou pirar na cabeça e ficar mal por essas questões, e o quanto que eu vou brigar por isso, mas, tipo, de uma forma que eles não vão perceber. Sim. Tipo, você tira com a cara deles sem eles perceberem que você tá tirando com a cara deles. Macumba? Uma coisa meio assim, né? É isso, assim, tipo, transferir o constrangimento também, sabe? Sim. Pra essas pessoas. Tipo, as pessoas falam coisas absurdas dentro do set para as pessoas. Você transfere aquilo para aquela pessoa, sabe? Existe uma coisa que me incomoda muito, é esse lugar de ordem, assim, de ordenar as coisas, sabe? Que a branquitude para eles é muito sutil, eles não percebem tipo, a diferença de como que a branquitude conversa entre si e como que a branquitude conversa com pessoas racializadas, assim. E eu vejo muito em alguns lugares, em algumas pessoas, esse lugar de... Que é isso, se eu estou numa posição inferior do que a pessoa branca, ela não me pede, ela me ordena. Sim. E de uma forma ríspida. Então, é importante também a gente se posicionar e se colocar, tipo... transferir essa forma ríspida pra pessoa também, pra pessoa entender por que você tá falando desse jeito. E o cinema já tem isso, né, dessa questão da hierarquia. Mas aí, eu sempre ouvi que a hierarquia no cinema é uma coisa que importa. E sim, eu concordo. Só que eu fico pensando em formas e formas. Porque se você pensar, um set de cinema tem hierarquia, um terreiro tem hierarquia. Dentro do meu terreiro, eu não sou mais que meu pai de santo. Mas assim... Jamais fui desrespeitada na forma como as coisas são pedidas para serem feitas, sabe? Como chega na gente, né? E eu acho que é isso mesmo, um problema da branquitude mesmo. Sim. Dessa questão, tipo, de imposição e... Enfim, que não tem sensibilidade, assim, não tem tato. Porque o cinema, às vezes, vira uma coisa muito técnica, né? Especialmente dentro do set. Porque, beleza, eu já pensei a ideia, já tenho o roteiro, eu já tenho a direção de fotografia, tudo que é para ser feito criativamente está feito. Agora eu tenho que executar. Só que aí as pessoas esquecem que estão lidando com outras pessoas, assim.
Sim, e é isso, a forma de se falar, ela é muito importante, assim. E a hierarquia eu acho que é fundamental também no audiovisual, nesse lugar de coordenar as coisas. Mas a construção, ela é coletiva. Tipo, no fim, a construção é coletiva. Tipo, todas as pessoas fazem parte daquilo e precisam ser respeitadas e precisam, sabe, ser tratadas com dignidade, sabe? Tipo, o tom de ordem é um tom que me deixa muito bolada, assim. Também me E a gente incomoda. vai criando estratégias pra, tipo, demarcar esse espaço, assim, sabe? Porque se a gente se acuar, eles montam. Então, tipo, querendo ou não, mesmo minimamente, tipo, eu sou o terceiro assistente, como que eu vou chegar e vou falar? Às vezes a gente fala de uma forma sutil, mas é uma forma que demarca o nosso posicionamento também, sabe? Volta o questionamento pra pessoa, por que que você tá falando assim? Porque, obrigado, por favor, com licença. E eu acho que isso de internalizar cria um perigo também, porque acaba que a gente se acostuma com aquilo e não conscientemente a gente vai, tipo, replicando, se a gente não tem um olhar muito atento a isso, né? E aí aquilo sai daquele set de cinema, de uma produção de uma escala grande e vai pro seu set onde tem 15 pessoas trampando e se, tipo, sobrecarregando com função, que aí também tem que ter um tato a mais, porque são mais informações, mais coisas pra lidar, assim. Eu Super. acho... É um babado, né? Especialmente pra quem tá na direção. Eu acho que é isso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado pra não fazer aquilo que a gente não queria fazer, sabe, dentro das nossas produções. Então, hoje eu penso muito nesse lugar de meu próximo filme não vão ser 12 horas de diária, sabe? Acho que não cabe, acho que a gente consegue fazer algo em menos tempo, organizar em mais dias, não sei, ver estratégias para que as coisas se tornem mais leves, sabe? Também, para todo mundo no geral. Então, acho importante. Tem muitas coisas dentro das grandes produções que eu olho e eu falo, nossa, queria muito ter esse dinheiro para fazer dessa forma. E tem coisas que eu olho e falo, nossa, não quero fazer nas minhas produções dessa forma. Mas eu acho que é um aprendizado gigantesco, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa, de fato, estar nesses espaços, que é um espaço de aprendizado também, sabe? De entender essas dinâmicas maiores das entregas, do que a gente entrega, como que a gente produz, como que a gente faz. Porque aí a gente consegue estar no mesmo diálogo com essas grandes produções, essas grandes produtoras que estão detendo os grandes editais, sabe? É isso, assim, eu quero muito me aproximar das produtoras executivas, entender como que funciona uma produtora, como que a gente se profissionaliza nesse lugar, sabe? Para que eu acho que é isso, no futuro, os nossos coletivos virem produtoras, sabe? Que consiga disputar de pau a pau os editais grandes, assim, sabe? Que a gente não fique só nos editais menores. Porque é isso, com os editais menores a gente já faz algo grandioso. Com os editais maiores a gente vai conseguir fazer de uma forma mais tranquila também, sabe? Tipo, sem precisar tá na guerrilha. Não Mais quero, não humanizada, gosto da né? eu não gosto muito da guerrilha. gosto. Eu também não Também. gosto muito desse termo, não. No momento eu não tô Porque- gostando de nenhum dos dois lugares do audiovisual, mas é sobre, né? Nem a Sim. indústria, nem a guerrilha. E é sobre criar também outra possibilidade, criar outro lugar, sabe? De um outro lugar que seja seguro, sabe? Não sei. Mas é isso, assim, não quero ser da guerrilha. Ninguém quer passar perrengue Pulo mais, né? fora. Não. Ah, é isso. Tem uma outra parada, assim, que a gente esteve pensando, né? Mas fora desse espaço, assim, conversando sobre os processos de distribuição, assim, né? Você já produziu algumas coisas, várias coisas independentes, né? Para além de, enfim, estar nesses outros espaços. E a gente entende que também é uma parada muito louca, assim, sabe? Que, por exemplo, algumas salas de cinema que são feitas para democratizar e para chegar nas pessoas da periferia, por exemplo, né? Como eu posso contextualizar isso? Enfim, existe uma dificuldade dentro do próprio território dos nossos conteúdos chegarem até lá, assim, sabe? Eu acho que
sempre tem muitos... Muita burocracia. Muita burocracia, os blockbusters estão sempre em evidência, sabe? Tipo, e as nossas produções, a gente consegue acessar alguns espaços, mas ainda não é o efeito que a gente gostaria de ter, assim, sabe? E que as pessoas conseguissem consumir, porque é isso, né? Tipo, ainda fica muito limitado, assim, sabe? Eu acho que ainda fica muito dentro da bolha, assim, o que a gente produz, sabe? Então, é uma discussão muito louca, assim, tipo, como que foi pra você nos seus processos de distribuição, de chegar até o Globoplay, por exemplo, né, nessa série que você produziu, enfim, como que foi esse processo de chegar, Sim. sabe? Então, é muito difícil essa questão da distribuição no geral, assim. Eu sinto muito essa dificuldade, inclusive, é uma coisa que eu quero muito mais estudar sobre. Entender esses processos de festival, que seja, e quais são os lugares que os nossos curtas podem passar. E aí também é um outro... É muito mais difícil para curta-metragem do que para longa-metragem. Longa-metragem já é difícil. Para curta-metragem é muito mais, porque é isso, assim. Querendo ou não, a gente vai para festival, e a gente vai articular dentro do nosso território da maneira que a gente consegue também, sabe? Então, criando parceria com espaços que tem cinema. Tem os espaços da SPCine com o Céu, ou Fábrica de Cultura, alguma coisa desse tipo. Tem. Sim, Existem. também. E que às vezes... tipo um cineclube, assim, né? E que também às vezes a gente vê muito nesses lugares, nesses espaços também, indo para um lugar mais de Hollywood, dos filmes que estão... Então, Homem-Aranha, Divertidamente. Que eu acho importante também, tipo, porque é isso. As crianças periféricas não têm o acesso de ir no cinema assistir esses filmes. Então, tipo, legal de ter um espaço onde vai assistir o Divertidamente 2, sabe? Mas também que seja um espaço democrático para assistir as produções que são feitas aqui no Brasil também, sabe? E no próprio território, né, Inclusive. Então, acho que há muito uma articulação nossa, assim, sabe? De ir atrás desse lugar, porque é isso, muitas vezes não chega, o acesso não é tão de fácil acesso, assim. Então, a gente precisa... Então, é isso, assim, criar um curta-metragem, eu acho que ele é um processo muito importante de articulação da sua comunidade no geral, assim. Então, desde quando eu tô pré-produzindo, produzindo filme, pós-produzindo, eu gosto que as pessoas saibam que alguma coisa tá acontecendo. E as pessoas, tanto no geral nas redes sociais, quanto minha vizinha saiba que a Felipa tá fazendo um filme, sabe? E que gera também essa participação e que seja, tipo, nossa, a minha tia me emprestou uma jarra que vai aparecer no filme. E aí isso cria uma expectativa na sua comunidade sobre aquilo também, sabe? E aí depois do filme pós-produzido, o nosso corre de fazer com que ele circule dentro do nosso território. Então, que seja, nossa, vou ir atrás de fazer uma exibição na pracinha, vou fazer uma exibição na minha casa. Que eu acho que é legal sobre isso também, sobre o nosso território, dialogar com os nossos. Porque é isso, não faz muito sentido eu exibir o filme lá no centro de São Paulo, sabe? Faz sentido eu exibir lá também, é legal, mas lugar, desde que eu faça no meu território também, sabe? E aí que eu faço no território do meu colega, sabe? Tipo, eu sou da Zona Norte, quem fez foto é da Zona Sul, vamos dialogar com a Zona Sul, vamos dialogar com a Zona Leste, vamos dialogar com esses outros territórios. Eu entrei para fazer cinema, e aí o meu parâmetro de audiovisual é de que eu só vou fazer filme, todos os meus filmes vão ser filmes aonde a minha avó vai entender, sabe? Eu acho que essa é minha régua de construção de narrativa, sabe? É pra essa galera que eu quero dialogar, é pra essa galera que eu quero que assista, que entenda, que seja de fácil entendimento também, sabe? Que seja conceitual e, nossa, que fotografia belíssima. Muitas camadas. Ai, que roteiro maravilhoso, mas que minha mãe vai entender, que minha avó vai entender, que eu vou conseguir também criar
humanizar os nossos corpos pra essa galera mais velha também, sabe? Pra estar dentro do dia a dia das pessoas, da comunidade, do senso comum de todo mundo. Eu acho isso muito incrível. Eu lembro muito de quando eu assisti Parasita com a minha mãe, assim. E aí é isso, foi um filme que a gente vibrava assistindo, sabe? Com as coisas que estavam acontecendo. Né? E é um filme super conceitual, é um filme que ganhou o Oscar e é um filme de fácil acesso, sabe? Tipo, a gente não precisa sair do cinema falando, nossa, que o filme falou? Porra, gente, eu acho que eu sou muito burra, porque eu não consegui entender o filme. Pra entender, pra ver se alguém entendeu. Eu acho que é isso, assim, tem que ser de fácil entendimento também, que a gente consegue ter um diálogo maior com as pessoas, assim, e aí isso facilita muito quando a gente for distribuir o nosso filme. Isso que você colocou é muito importante, porque quando a gente tava pensando assim, nossa, o que a gente vai falar com Felipa? Muitas coisas, e aí tem que organizar. Pensando sobre essa questão do processo de distribuição, eu fiquei muito puta mesmo, fiquei brava, porque eu fiquei pensando, os nossos curtas, a gente consegue exibir eles com facilidade, sem aquela coisa toda da burocracia, de falar com fulano, mandar e-mail pra fulano, blá, 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 nos festivais, que é tipo, se inscreve, paga, passou um beijo da Anitta. E aí eu fiquei pensando, a minha mãe, por exemplo, nunca foi no edital na vida dela. A minha tia não vai em edital. E aí, tipo, meus primos... Em edital, desculpa, em festival. Meus primos também não vão em festival. Tipo, eu tô produzindo uma coisa que eu sei que é importante, que eu sei que tem uma determinada mudança de narrativa, mas eu não quero mudar a narrativa pra fulano que mora na Santa Cecília entender que meu corpo é uma coisa e não aquela outra coisa que achou, sabe? Eu quero que as pessoas ao meu redor, de fato, consumam o que eu tô fazendo, porque do contrário não faz sentido. Exato. E aí, tipo, vai pra festival, e aí vai pra esse lugar dessa bolha de pessoas que consomem. E aí isso nunca retorna. Tipo, e aí é tipo um caminho que tá dado pros curtas, né? Eu acho que é uma questão, tipo, o fato da exibição, porque a gente tem que pensar que a maior parte dos coletivos que trampa com audiovisual produz curtas por uma questão de acesso às coisas mesmo, de viabilidade. De grana. E por estar no corre ainda, por estar entendendo o lugar do cinema. Porque é isso que você falou, assim, a gente vai para as grandes produções, tem muita coisa que a gente aprende, traz, e muita coisa que a gente ainda precisa construir. E sobre esse lance das projeções, né? Não dá pra fazer um longa agora, mas daqui a 5 anos eu consigo fazer um longa. Eu vou ficar esperando, sentada, assim, tipo, daqui a pouco tá bom. Tipo, não, tem que produzir alguma coisa, assim. E aí me incomoda muito, porque a gente cai num lugar de distribuir para certas pessoas, e para além da questão de certas pessoas, a gente vai para um lugar interno de que, tipo, putz, fui para tal festival e não ganhei tal coisa, e eu gastei uma grana para submeter esse filme. E aí vão criando várias paranoias, assim, sabe? Nesse lugar de se colocar para que outras pessoas conheçam o que você tá contando também. Super. Mas aí, muito chique isso que você falou mesmo sobre trazer, exibir em casa. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Exibir em casa é ótimo, né? Eu amo. Na pracinha. Super. Mas tem esse lugar mesmo, que é o da burocracia. Em relação à acessibilidade, eu acho que as políticas públicas, na verdade, ainda estão muito incompletas, né? Porque, você tem um vai, e aí você vai produzir alguma coisa, e aí depois como que você faz para distribuir isso que você produziu? Aí você tem que ficar quebrando a cabeça, porque não necessariamente tem uma política que vai te colocar numa fábrica de cultura para passar, sei lá, nos 15 minutos que tem antes de passar o Homem-Aranha e sei lá o quê, porque eu não gosto da Marvel. Mas é isso. Hater. Mas eu acho que é isso também, tipo, acho que o festival também ele é importante nesse quesito de impulsionar as nossas carreiras também, sabe? Sim. Eu acho que vai te colocando no lugar do longa-metragem, sabe? Daqui 5 anos. Eu acho que participar de festival é esse lugar de dar importância também. E de dar importância também pro nosso produto, sabe? De que é isso, não, eu quero ir pra Cannes. Quero que o meu curto esteja lá, sabe? Sim. Tal qual a Gleba do Peixe. Mais uma. Não olha pra mim assim, você não lembra do curso da Gleba? Esqueci o nome. Mas... eu não lembro. A Gleba do Pêssego. Mas... São chiques, né? Baile? Esqueci. Não. Não é baile. Não, mas é Babilônia. Mas só incrível. E é isso, é um coletivo que
em tese começou como coletivo, mas é uma produtora que começou no Instituto Criar, sabe, também. Então, tipo, é esse rolê. Super Mas resto. Daí de começar, referências, né? e começar a se profissionalizar nesse lugar, sabe? Tipo, pegar a linguagem deles e falar na mesma linguagem. Isso vai fazer com que a gente vá para outros lugares. É igual essa questão do festival, sabe? Seu filme tá em festivais importantes, faz com que as pessoas te vejam. E, tipo, não dá pra falar que a Felipa não é diretora se ela tá ganhando Cannes. Ela é famosa. Sabe? É isso, assim, tipo, nossa, não tem um longa-metragem, mas tá na boca dessa é super bolha do válido. audiovisual, sabe? Tipo, essa galera que participa, que vai pra festival, que assiste festival, é a galera que consome, é a galera que trabalha, é essa bolha que a gente vai explodindo ela, sabe? Jace, nossa, fulano assistiu um filme que é a Felipa que dirigiu. Nossa, a Felipa dirigiu tal coisa, tá em tal festival, tá em outro tal festival. Mas eu acho que é da nossa importância também de voltar pra distribuir pros nossos, assim. E aí, querendo ou não, vira uma responsabilidade nossa, assim, sabe? Então, eu vejo alguns coletivos formando mostras de cinema periféricas dentro da periferia. Eu acho isso incrível também, porque Chique. Deslocar o lugar, né? deslocar da o lugar do mostra. centro. Então são algumas articulações que vão acontecendo, mas no fim a gente precisa pensar nisso na nossa pré-produção também, sabe? Que seja exibir 2 vezes, assim, sabe? Tipo, nossa, consigo fazer 2 exibições. Já falou com uma galera, sabe? Por exemplo, passando a época de festival que é 1 ano que eles pedem para ter de exclusividade, sem o filme estar em nenhuma outra plataforma. Eu penso muito nesse lugar de colocar esse filme no YouTube, tipo, colocar em alguma plataforma que faça com que as pessoas assistam com facilidade, sabe? Divulgar esse lugar pro filme também. Eu acho que é uma boa, porque também a gente tá vivendo uma era do stream, nesse lugar de que existe uma facilidade de assistir conteúdo, assim, sabe? E que as pessoas estão super acomodadas nesse lugar, sabe? Não que a gente não goste de ir no cinema, a gente ama ir no cinema, mas o cinema é caríssimo. Então, é isso, o cinema na sala de casa traz um conforto maior. Então, vamos ver essas estratégias também, sabe? Sim, eu acho que isso que você falou faz muito sentido, porque... eu vou no cinema, R$50 o ingresso, um streaming, 50 por mês. Eu vou assistir quantas séries, quantos filmes. E aí, é o que tá sendo dado, assim, que tá sendo colocado. Tipo, eu vejo muito, por exemplo, essa questão de colocar as coisas no YouTube e tal. Porque, se não for dessa forma, não tem onde tá. E aí você vai guardar no seu HD e vai ficar lá. Mas é isso, podia assim, ser também outra é muito coisa. difícil, porque tem vários filmes que eu quero super assistir e só tá em festival, sabe? E aí eu tenho que esperar o filme sair em tal Nossa, festival. isso é pavoroso. Isso se tiver na minha cidade, eu piriri pororó. Mas é um processo que precisa acontecer, Precisa assim. acontecer. Total, A irmã total. precisa, né, dar o nome, fazer... Muitas nuances, né? São- Mas é isso, eu acho chique também, sabe? São Acho muitas chique. nuances, mas tipo assim, quando eu abro um serviço de streaming e aí eu vou lá ver um filme e ele não tá disponível porque ele tá em festival, nossa, eu quero morrer, Nossa, assim. sim. Isso me mata. Mas, enfim, são ofícios do ofício, acontece, né? Acontece. Eu muita acho coisa. que... Eu acho que o que fica mesmo, tipo, desse bafo pra mim, particularmente, é a questão de territorializar as coisas. Por mais que a gente coloque na plataforma, blá blá blá, é importante você ter esse momento com a sua mãe, com as pessoas ao nosso redor, assim, porque é isso, né? A questão, enquanto pessoa, enquanto artista, é muito doido você sustentar o bafo de que não, isso aqui tá acontecendo, eu tô movimentando coisas, não é só coisa da minha cabeça, enquanto seu filme tá rodando festival ou não tá rodando, assim. E eu acho que o mais legal também é esse lugar de quando você mostra pras pessoas, sabe? Tipo, é isso, o filme tá na minha cabeça e tá na pré-produção. E o que mais me deixa ansiosa é de ver esse resultado e de mostrar pras pessoas e as pessoas falarem o que acharam, sabe? Tipo, ver como que chegou na outra pessoa, sabe? E as formas diferentes que chegam, sabe? uma troca, né? Super. Lar do Silage
algumas pessoas vieram falar comigo, sabe? Tipo, a gente tava na pandemia e tudo mais. Teve pessoas que eram do meu ensino médio, que falaram, nossa, assisti, que legal e tudo mais. Então, isso é muito importante, sabe? Tipo, ver como que chega no outro também. Eu acho que essa é a parte mais gostosa. Uma parte que é gostosa também é, tipo assim, eu assisti o seu curta, tava lá no... Foram vários curtas, né? Tipo, esse projeto, assim, muito legal. Sim. E eu não sabia que foi você que produziu, sabe? Tipo, que nem eu só fui saber, assim, depois do criar e tal, porque foi isso. E é muito louco ter essa troca também com quem produziu, sabe? Com quem tá por trás, assim, não só o que tá lá na tela, mas, tipo, de você entender os processos, tirar dúvidas e... É isso, assim, eu acho muito massa, assim, também você ter essa troca e entender como que chegou no seu público, sabe? Porque às vezes você tem uma brisa, você materializa, antes mesmo de materializar você tem a ideia, mas pode chegar diferente também, né? Nas pessoas e de uma perspectiva que às vezes você também não imaginava que foi tão profunda. Ou não foi, sabe? Então, é bem interessante também esse lugar de ter essa troca, sabe? Dos Tipo, processos, dos né? processos. Dos processos e como as coisas se conectam. É isso. Acho que é isso, assim. Acho que foi uma troca muito massa, assim, que a gente queria ter contigo. Faz tempo, assim, que a gente tá nesse corre aí pra trazer mais vozes, sabe? Pra, enfim, ter trocas como essa. E foi muito rica, assim, a nossa troca. Eu gostei muito da nossa conversa. É tudo muito interessante que você falou, assim. Vou sair daqui... Tudo muito interessante que você falou. Juro, vou sair daqui, Desculpa, assim, super pensando em muita coisa que eu não tinha pensado, sabe? Então, é isso, assim, foi muito massa. Agradeço Eu muito. acho que é desse lugar da vivência, assim, porque você é uma mais velha do audiovisual Ela pra é a nossa gente. mais velha, né? Ela foi nossa mentora no amo. criar. Ela E é o foi que eu nossa falei, mãe. assim, eu assisti o Que Me Cabe no É Nóis e foi meu curta favorito, assim, porque de tudo que foi produzido ali, e aí ainda tem esse lugar que a gente tem que lidar também, que é o dos corpos que têm acesso às políticas públicas, às coisas gratuitas e blá blá blá, aquilo foi o que realmente ressoou comigo, assim, sabe? E que me impulsionou a roteirizar uma coisa também, que foi uma porta, enfim, de entrada. E eu acho que é sobre também, dentro dos nossos processos, movimentar com as pessoas que também nos movimentaram de alguma forma em outro momento. E é isso, muito chique, gosto muito do seu trabalho. Achei. Quero ver mais os seus projetos aí, que a gente possa ter mais trocas como essa também. Trabalhar juntas, né? Super. Me contrata no seu projeto. Me chama, a gente Eu vai te contrataria chamar. no meu. E é isso, assim, se você quiser falar alguma coisa, né, sobre o seu trabalho, sobre você, algo mais pro pessoal. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que... Bora construir Vai, né? Boa. esse corre. Eu espero... É meu Mickey. Espero que a gente possa construir novas possibilidades, assim, dentro do audiovisual. E é isso, a gente já é importante no que a gente tá fazendo, sabe? E eu acho que é isso, assim, a gente se olhar com essa grandeza que a gente é, sabe? E é isso. Ai, Arrasou. Foi tudo. Arrasou. A gente vai ficando por aqui, então. É isso, gente. Vou falar olhando pra câmera agora, mas, enfim. Chamar vocês pra consumir o nosso conteúdo, né? As nossas redes sociais. Iabas.prod. Então, tá lá no Instagram. Mas aí a gente vai dar uma soletrada, né? Porque também não é tão simples quando a gente tá fazendo soar. É Sim. IYAGBA.prod. Isso aí. Yorubá, né, amores? No YouTube também, a gente vai liberar mais episódios. Espero que vocês continuem consumindo. A gente vai trazer mais pessoas tão interessantes quanto Felipa para ter essas trocas. E é isso, muito feliz, gente. E até o próximo, né? Bye. É isso. É isso.